Chega pra cá, meu povo, que tá no ar mais uma edição do Bom Dia Produtor. É quinta-feira, dia 9 de março de 2023, e essa edição começa com imagens ao vivo de Belém do Pará. Nesse momento, céu nublado e a previsão para hoje é de muita chuva ao longo do dia, com alguns períodos de melhoria. O volume previsto pode passar de 20 milímetros, então atenção para o alerta de tempestades. Por lá, temperatura mínima em 23 graus e a máxima de 31 graus. Fica comigo aqui na imagem ainda, que a gente está abrindo ainda a programação do Bom Dia Produtor, 8 horas e 6 minutos, horário de Brasília. E agora sim trago para você os destaques de hoje, porque no programa nós vamos falar sobre a crise no setor da borracha, que leva produtores do estado de São Paulo a abandonarem a cultura com seringas em plena fase de produção de látex. Destaco para você ainda também o ministro da Agricultura, que afirma que o retorno do envio de carne bovina para a China pode ocorrer a qualquer momento e que as negociações com importadores estão adiantadas. E depois de anos de estiagem, perdas e mortes de animais, o Pantanal sul-mato-grossense volta a respirar com a elevação do nível da água. Inclusive, no Bom Dia Produtor de hoje, vamos receber uma pecuarista para falar como que está o cenário por lá. E mais, hein? O Brasil é um dos poucos países do mundo a produzir combustíveis alternativos à gasolina e ao diesel. O assunto é destaque na programação do Bom Dia Produtor. Análise de mercado, cotação, bons negócios, tudo isso e muito mais informação você aí de casa já sabe. É só agora, no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. Estamos no ar com Bom Dia Produtor, são 8 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília. Lembra você que o programa está sendo transmitido ao vivo pelas nossas redes sociais e também pelo portal canaldoboi.com. Começa essa edição com destaque da nossa capital federal. O mercado do boi espera aí pela retomada das exportações para a China a partir do dia 28 de março. Quem traz os detalhes é a Flávia Rabelo. O evento foi prestigiado por lideranças do agro, presidente da Câmara dos Deputados e ministros do governo Lula. A FPA reúne mais de 300 parlamentares de todos os partidos com representação no Congresso Nacional. Durante a solenidade de posse, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou com o Canal do Boi sobre a expectativa de volta das exportações de carne para a China. E foi apresentado toda a rastreabilidade, todo o modo de cultivo, como eram seus hábitos alimentares, se irmãos, pais, o rebanho em torno tinha algum sintoma, o que não tinha, o que deixa muito tranquilo o governo chinês para que nós possamos, ao seu tempo, tirar todas as dúvidas e levantar esse embargo e nós possamos voltar à comercialização. Então há um entendimento desses outros países. O principal, nós não somos exportadores para a União Europeia, mas o principal exportador de carne bovina brasileira hoje, 61% é para a China. Claro que os outros também são relevantes, outros 3 países suspenderam as compras, mas a partir do momento que a gente terminar o protocolo e mostrar a segurança do nosso sistema e da carne brasileira, que é já garantido, nós vamos restabelecer tanto com a China como com os outros 3 países. Isso, mas já tem data para retomada das exportações? Olha, essa é uma questão protocolar, né? É uma discricionalidade chinesa. Mas desde o momento que nós temos toda a transparência, toda a informação, toda a agilidade, e a gente percebe pelo caminhar das negociações que estamos na reta final e a se levantar será o mais rápido possível. O alto embargo, então, foi o quê? De 30 dias? Não temos isso não. Acho que nós estamos hoje aí, perto de 14 dias hoje. 14 Foi dias? quarta-feira de cinza, então amanhã vai estar fazendo 15 dias. Mas normalmente o alto embargo ele tem duração de quanto tempo? Assim? Ele é muito relativo, depende da... Nesse caso? Depende da agilidade em chegar às informações, a clareza das informações, a segurança que o comprador passa a ter com as informações para que ele possa levantar o embargo.
Vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Lembrando a você que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Começando pela região sudeste, destacando os preços mínimos com alta de R$ 3,00 no norte de Minas Gerais. Essa alta deixa o valor da arroba em R$ 239,50, como você aí de casa pode observar na tela. As outras praças da região sudeste não apresentam variação. Barretos e Araçatuba, R$ 271,00. Horizonte, R$ 236,50. Triângulo Mineiro, R$ 254,00. O sul de Minas vem a R$ 259,00. Rio de Janeiro, a R$ 254,00. E o Espírito Santo, R$ 234,50. Caminhando com as nossas telas, vamos para o sul do Brasil. Te mostro como fica o cenário por lá, que para amanhã de hoje permanece sem alteração. Noroeste do Paraná vem a R$ 266,00. O oeste de Santa Catarina a R$ 279,00. O oeste do Rio Grande do Sul, R$ 8,65 o preço pago pelo quilo. E em Pelotas, o preço pago pelo quilo é também de R$ 8,75. Estado gaúcho. Saltando do sul do Brasil, é hora da primeira tela do Centro-Oeste. E assim eu destaco para você que o cenário que muda é apenas em Dourados, interior de Mato Grosso do Sul, com alta de R$ 3,00, levando o valor de referência a R$ 259,00. As outras praças permanecem sem variação. Goiânia e o sul do Goiás, R$ 244,50. Campo Grande a R$ 256 e Três Lagoas a R$ 254,00. Segunda tela do Centro-Oeste, e assim eu atualizo para você a situação do estado do Mato Grosso. Tem alta de R$ 2,00 em Cuiabá, arroba cotada R$ 236,50. Também tem alta de R$ 5,00 no sudeste do estado mato-grossense, arroba em R$ 239,50. As demais praças não registram variação. O sudoeste vem a R$ 239,50 e o norte a R$ 234,50. Nordeste do Brasil, chegando aí para você conferir junto comigo, com queda de R$ 3,00 em Alagoas, arroba em R$ 276,00. Tem queda também de R$ 2,00 no sul da Bahia, R$ 244,50 o valor de referência. O oeste baiano não muda, fica a R$ 246 e também o oeste do Maranhão permanece intacto a R$ 224,50. Por fim, a gente caminha para o norte do Brasil e assim vamos encerrando com alta de R$ 2,00 em Marabá, no Pará, R$ 224,50 e alta de R$ 11,00 no norte do Tocantins, cotado a R$ 231,50. As demais praças não apresentam variação, como você observa aí na sua tela. Destaque para o Acre, que vem a R$ 210 e Paragominas a R$ 244,50. São os números aí levantados pela nossa parceira Scott Consultoria. São 8h13, horário de Brasília. Destaco para você que os baixos preços pagos aí pela borracha produzida no campo prejudicam produtores em todo o país. Mas em São Paulo, no estado que responde por 70% da produção brasileira de borracha bruta, já tem produtor abandonando as seringas. Diante da crise, representantes do setor se reuniram na sede da Federação da Agricultura de São Paulo, a FAESP, em busca de soluções. Para o presidente da Câmara Setorial da Borracha, o estado de São Paulo, Roberto Quartim Barbosa, é preciso salvar o setor produtor de borracha. Acompanhe. O que ocorre hoje quando falamos de borracha no interior de São Paulo? A situação é muito difícil? A situação é muito difícil. A situação que a borracha está atravessando no estado de São Paulo é de uma situação que eu nunca vi. O preço, existe uma defasagem total. Os apoios que nós estamos tendo aí, das lideranças que estavam administrando ou apoiando, não estavam apoiando de acordo. E a gente está fazendo possível para a gente tentar salvar esse setor, fazendo o levantamento de todos os custos operacionais e tal, custos de fatos, de verdade, apoiando índices que são fidedignos, tá? Para poder conseguir ver se a gente não acaba prejudicando a produção de borracha no estado de São Paulo. O que se vê hoje no campo quando falamos de seringueira? Desolador. O trabalhador da seringueira, o sangrador, está passando fome. O preço que está a seringueira hoje não remunera a mão de obra para o sangrador, para o trabalhador,
E o produtor ainda está em situação pior, porque ele fez o investimento de plantio, formou a sua lavoura, começa a coletar borracha com 7 anos e meio a 8 e só vai ter algum retorno econômico depois de 10 anos, se o preço estiver condizente. No mercado atual, o preço que está a borracha é desolador e já estamos começando a ver eliminação de seringais. E o que vai acontecer? Eliminou o seringal, o trabalhador vai voltar para a cidade. Esse é o grande problema. A seringueira é um agregador, um fixador de mão de obra no campo. O sangrador de seringueira mora na zona rural. E com um preço digno, é a melhor remuneração que existe para o trabalhador rural. Você vê produtor rural, você pequeno produtor rural, você vê o sangrador de seringueira evoluindo e crescendo como família, como pessoa. Então a seringueira, ela tem que ser olhada como um projeto social depois do econômico. Ele é um agregador de mão de obra, ele fixa a mão de obra no campo e ele dá condições dignas de vida para um trabalhador rural. Há quanto tempo o senhor vê essa situação no campo quando falamos de seringal? Eu trabalho com seringueira desde 1980. Plantei muita seringueira, acompanhei muito seringal. A situação está crítica há 2 anos. Ficou muito pior agora há 1 ano. Pipocou muito o preço. Já estava ruim, agora ficou inaceitável. No interior de São Paulo, quando olhamos para Monte Aprazível, há muitos problemas com quem investiu em seringueira? Sim, Pulga. Em Monte Aprazível e toda a região, muitos problemas, né? Principalmente quando se fala em preço. Porque a borracha, desde quando ela veio da Amazônia, né, produzida, tinha uma demanda muito grande e a oferta era pouca, né? Só que não precisava muito dela. Então tinha menos carros para rodar e menos utilização da borracha. Com essa expansão que saímos de 100 milhões de habitantes para 150, para 250 milhões de habitantes no Brasil, foi uma enxurrada da necessidade da borracha. Precisou muito disso, né? Então, há 30, 40 anos atrás, o que aconteceu? Os produtores rurais, donos das terras, receberam essa informação que plantando a seringueira teria uma boa remuneração no futuro, porque ela demora de 9 a 10 anos para começar a ser colhida, né? Então o que aconteceu? Todo mundo plantou, uma grande maioria plantou, só que se a pessoa tinha uma propriedade, ela plantou 1/3 da fazenda dela com a seringueira. E o que aconteceu? Com os outros 2/3, ela deixou 1/3 para cana, 1/3 para gado, que já era certeza que ela conseguia se remunerar. E veio assim por diante, se tornando uma prosperidade. O que vai acontecer com o futuro, né? E esse futuro chegou. Quando chega o futuro, você precisa de ter alguém para sangrar. Esse sangrador, ele tem que receber hoje em dia de 40% a 50% do que você colhe. Então ele já se torna um parceiro imediato seu. Ele não esperou 10 anos para ter essa colheita. Então fica muito complicado o produtor já ter que pagar esse sangrador. Mas se é assim, vamos se dividir aos 2. Então o que acontece? Com esse preço que o mercado tem hoje, que está girando a R$ 2,80, R$ 2,85, R$ 2,75, R$ 2,90, até R$ 3, onde a pessoa não consegue se manter com esse valor. Não consegue. O produtor, ele às vezes consegue porque ele tem a diversificação. Às vezes ele é médico, ou às vezes ele é um empresário, um profissional liberal, que ganha o seu dinheiro independente da seringueira. Mas ele está colhendo o fruto que ele demorou 10 anos lá. Então para ele está teoricamente bem. Teoricamente. Mas não vai plantar de novo. Ele fala, não, eu não vou esperar mais 10 anos para plantar para receber esse valor. Né? Na minha opinião, a borracha hoje tinha que estar em torno de R$ 7,00 o quilo. O quilo. Né? E está somente de R$ 2,80 a R$ 3,00. Não dá para viver assim. Então, a pessoa que mora na propriedade, ela consegue sangrar de 2.000 a 2.500 pés por dia somente. Então, tirando isso, o que ele vai conseguir no mês? Talvez 1,5 ou 2 salários mínimos? Isso é muito pouco para ser um parceiro de 50% de uma propriedade com os seus 2.500 pés plantados.
Então está complicado, esperamos que tenha algum movimento forte para que dê uma olhada nesse preço, dê uma pesquisada no mercado, faça uma avaliação de mercado para com que esse preço chegue a um denominador comum, onde todos sejam remunerados, tanto a indústria como as beneficiadoras e também para o produtor rural e principalmente para o seu parceiro, que é o grande sofredor dessa situação. Porque ele tem que ir embora, ele muda de estado, muda de cidade, e a hora que ele chega ele sangra, às vezes não dá certo com o proprietário fica com um problema lá para ele que é a sangria, e a pessoa vai embora, volta, estraga um pé ou não, é complicado. Vamos chegar a uma situação onde que esteja bom para todo mundo unido, para que todos consigam ser remunerados exatamente de uma maneira tranquila para ambas as partes. Importante lembrar que o Brasil importa hoje, com tarifas baixas, 60% da borracha que consome. Por isso, produtores rurais pedem o aumento das taxas de importação e derivados, enquanto a Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, a FAESP, estuda outras alternativas e tem decidido a manutenção do chamado preço de referência, que é elaborado pelo Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, junto com a Confederação Nacional de Agricultura, a CNA. São 8 horas e 21 minutos, horário de Brasília. Você vê agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem com a apuração da Scott Consultoria. Genética BR traz a partir da semana que vem uma novidade para você, produtor, que está buscando qualidade e genética de excelência. Confira o recado de Gabriel Borges. Pensando na correria danada que está a vida do produtor rural, o Genética BR está melhorando a ação todo dia, virando touros da semana. Oferta de 5 reprodutores com descontos que chegam até a 50%. Vão ter zebuínos, taurinos, tanto de corte quanto de leite, facilitando a vida do produtor rural. Aproveita a oferta dos touros da semana do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Participe do Bom Dia Produtor enviando as suas dúvidas e sugestões de pauta no nosso número de WhatsApp 67998631001. Não esquece o seu nome e a cidade de onde você está falando. Vou para o intervalo, mas daqui a pouco estou de volta e conto para você que depois de 4 anos de estiagem, a fauna e a flora pantaneira sul-mato-grossense mostram sinais de recuperação. O assunto é destaque no Bom Dia Produtor. Não perde, hein? Até já. Estamos de volta com Bom Dia Produtor. Para você que está chegando aqui na programação do Canal do Boi, muito bom dia. São 8 horas e 28 minutos pelo horário de Brasília. Começa esse bloco destacando para você que nos últimos 4 anos o Pantanal sofreu com as fortes estiagens e incêndios que praticamente mudaram todo o ecossistema do bioma. Esse ano, com o grande número de chuvas, a planície pantaneira já começa a ver uma luz no fim do túnel. Isso porque, com os grandes volumes de água registrados nas chuvas dos 2 primeiros meses do ano, a rica fauna e a flora do bioma já começaram a dar sinais de recuperação. Por isso, o repórter José Cunha e o cinegrafista Gadiel Chaparro foram até lá para mostrar para a gente como está sendo essa nova fase. Acompanhe. Estamos no coração do Pantanal sul-mato-grossense. Esta é a ponte sobre o rio Nabileque. Nós viemos até aqui para saber como estão as condições do Pantanal após as fortes chuvas que ocorreram em janeiro e também agora em fevereiro. Será que essas chuvas são suficientes para recuperar a planície pantaneira após 4 anos de forte estiagem? Isso é o que nós vamos ver nessa reportagem. Entre 2019 e 2022, o bioma Pantanal enfrentou a maior e mais grave crise que se tem registro na história. As poucas chuvas que caíram no período provocaram quedas históricas nos níveis dos rios, causando uma seca jamais vista na região. E com ela, incêndios de proporções gigantescas, que devastaram cerca de 6 milhões de hectares, matando quase 20 milhões de animais. Impactos que, de acordo com especialistas, deverão ser sentidos pelos próximos 100 anos. Para os pecuaristas que conhecem bem o Pantanal como a palma da mão,
foi desesperador presenciar todo o sofrimento do ecossistema. A gente teve muita perca aqui com esses fogos, com essa seca, que vai demorar muito a ser recuperado o Pantanal, porque queimou muito os bichos, os pássaros aqui, para você ter uma ideia, eles tomavam água na pileta junto com o gado, que não tem água, não tinha água para eles, o pássaro pantaneiro que a gente fala. Então eu acredito que alguns mudou, saiu à procura de água e outros morreu também queimado. Bichos morreu bastante, então nós tivemos uma perca irreparável no Pantanal com esses fogos. Foi uma junção de dois problemas, né? A estiagem muito forte e os incêndios. A senhora acredita que isso ocasionou essa debandada dos animais? Como a gente vê hoje aqui, poucos animais no Pantanal? Sim, com certeza. Se você, na época da seca, que você viesse aqui, você ia perceber que na pileta do gado, nos açudes, os bichos que restou, eram tudo tomando água, até onça tomava água na pileta do gado, porque não tinha água. Então você pode ver, eu acredito que muitos pássaros mudou e outros morreu também. A criação deles dificultou, porque, como diz, muitas ninhadas que tinha nos campos, morreu tudo queimado. E diminuiu muito. Tuiu mesmo, que é normal, aqui em frente de casa tinha tuiu direto, a garça branca. Hoje está voltando os que a gente conhece pelos colhereiros, né? Que é os pescadorzinhos. Está começando a chegar. Mas acabou os pássaros, acabou os bichos também. Além da fauna e flora extremamente prejudicados com a seca e os incêndios, a criação do gado também ficou comprometida pela falta d'água. Fato que obrigou os fazendeiros a manejarem o gado para outra região onde houvesse mais água e, consequentemente, mais pasto para os animais. Em nosso caminho, encontramos uma comitiva fazendo exatamente esse trabalho. A gente chegou aqui e encontrou com vocês numa situação de transporte, manejo de gado, né? Tirando de uma área, levando para outra. Por que vocês estão fazendo essa mudança? Então, com a seca, mesmo com as chuvas, algumas regiões não está chovendo bem, sabe? Então, onde a gente saiu, não tem pasto mais. Aí nós viemos para cá, para o Pantanal, que tem uma oferta boa de pasto, né? E tivemos que sair meio urgente para não perder gado, entendeu? Vocês estavam levando o gado, então, para uma área onde tenha mais água? Isso. Exatamente. Mais fartura de pasto, mais água e espaço. Porque lá ficou difícil, né? Tem região que não chove. Chove no vizinho e não chove em casa, entendeu? Então ficou difícil. Para 2023, a realidade do Pantanal sul-mato-grossense parece ser um pouco diferente dos últimos 4 anos. Só em janeiro, os índices de chuvas registradas alcançaram o que era esperado até o fim de fevereiro. Em busca de água, a comitiva atravessa agora um coricho que até bem pouco tempo atrás estava completamente seco. Aqui você já consegue perceber a recuperação de áreas alagadas no Pantanal. Porém, mesmo diante dos grandes volumes de precipitações, os pecuaristas ainda não acreditam em possibilidade de cheia neste ano. É difícil da gente falar, porque lá para cima não tem água, né? Que nem Cáceres, Cuiabá, que é o que a gente acompanha. Quando começa a encher lá, para a gente ter uma noção que aqui vai encher, ainda demora aqui em torno de 60 a 90 dias para a água de lá chegar aqui. Então, caso se lá tivesse cheio, já com água para fora, a gente já ia ficar, como diz, de orelha em pé, porque aqui nos corichos já tem água. Então vem a água de lá e junta com a daqui. Só que no momento só tem água nos corichos e está muito seco, então a gente, não sei, acredita que esse ano pode que só vai vir água nos corichos mesmo. Pela experiência que nós temos no Pantanal, assim, começaram as chuvas. Eu acredito que esse ano não vem a cheia. Mas para quem pensa que a cheia é o que é necessário para recuperar a vida no Pantanal, saiba que as coisas não são bem assim não. Água demais também atrapalha, né, Tio? Atrapalha que, por exemplo, se tiver uma cheia igual a 2018, aí o pessoal tem que tirar o gado.
o gado não consegue ficar aqui. Aí também há prejuízo. A seca dá prejuízo, mas muita água, excesso, dá prejuízo também. O Pantanal, ele é seco, só que ele é úmido por baixo, então ele enche muito rápido. Aí, se pegar, chover e água demais, tem que sair todo mundo, aí é outro transtorno. E essa é a luta diária do bioma Pantanal, para se manter vivo entre rigorosos períodos de estiagens e outros de grandes cheias. A natureza vai buscando o equilíbrio entre os dois extremos, tentando recuperar e preservar suas maiores riquezas e conviver em paz e harmonia com os seres humanos. Só que agora já está entrando um ano com chuva e a gente com bastante sonhos agora para o melhor. Diretamente do Pantanal Sul-Mato-Grossense, José Cunha. Oito horas e 37 minutos, horário de Brasília. Para comentar um pouco mais sobre esse cenário, estou recebendo aqui a grande estrela da nossa reportagem, Dona Nildes, está aqui do meu lado. Muito bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia. Vou pedir para a senhora falar usando o microfone, tá? Olha, Eronildes Cândida da Silva, né? Ela que já foi homenageada essa semana aqui no Bom Dia Produtor como mulher pantaneira raiz. Ontem o programa foi todo especial aí sobre as mulheres. E hoje volta aqui para comentar um pouco sobre o cenário da região pantaneira, né, Dona Nildes? Quanto tempo morando no Pantanal? 36 anos. Em 36 anos morando no Pantanal, como que é esses ciclos, né? A gente notou essa seca nesses últimos anos, agora parece que aponta para um cenário de recuperação. Sim, é uma aprendizagem, né? Cada dia você vai conhecendo mais coisas que você acha que você sabe tudo, você não sabe. E o Pantanal ele tem trazido muita surpresa para nós agora. Como que está o cenário hoje em relação... Eu estive na propriedade da senhora em 2021, o cenário era de muita seca ainda, inclusive ao redor havia pegado fogo, né? O que tem de diferença daquela época para agora? Mudou bastante, porque a época que você teve lá era muita seca, tudo muito destruído. Aí agora, como voltou a chuva, já voltou assim, o ar vivo, um cenário totalmente diferente. Como que é ser pecuarista no Pantanal? Difícil? Olha, é um quebra-cabeça, né? Difícil não é, mas também fácil também não é, mas é muito bom. Qual que é a dificuldade de trabalhar hoje com gado no Pantanal? A dificuldade hoje, porque a gente enfrentou assim esse tempo que foi bastante seco, falta d'água, falta de pasto, e agora, como começou a chover, já vem também excesso da água, também já preocupa bastante. Mas ser pecuarista no Pantanal hoje é a melhor coisa. Agora, eu lembro que na época que eu fui na propriedade da senhora, vocês estavam montando uma estrutura para conseguir levar água para o gado, para que eles não precisassem andar uma distância muito longa, né? O que vocês fizeram naquela época ali para conseguir levar essa água para o animal sem que ele precisasse andar tanto? Sim, a gente montou motor, açude, para umas partes pileta, só que daí eles tinham a água, mas não tinha o capim, porque não chove, daí não brota. Então aí eles acabavam andando muito longe para comer algum resto de capim, folha bastante. Eles andavam bastante, assim mesmo. E acabava não dando o peso necessário, o animal acabava não pagando a conta. Não pagava a conta de jeito nenhum, porque daí vem assim, muda tudo. Você vai gastar com água, você vai ter perca de gado, que nem a gente teve, por causa que é muito seco, e barro vira lama na beira do açude, para não deixar faltar água para o gado. Teve vezes nós pousar lá no açude. Agora, além disso, o que a gente nota também é que a fauna e a flora pantaneira sofreram com essas intensas queimadas, com esse excesso de calor dos últimos anos. A senhora, morando há tanto tempo no Pantanal, o que a senhora percebeu? O Zé Cunha até comentou com a gente que notou que em muitos lugares não tem mais tantos animais silvestres como tinham antes, né? Não, os animais agora que estão começando a voltar, porque o fogo foi tanto, destruiu muito e matou muitos os animais. Muitos, acredito que, assim, como tem
jacaré, muito bicho, muitos pássaros. Não dava tempo de sair, o fogo era muito alto. É difícil ver o Pantanal nessa situação? Nossa, é difícil, porque você não tem, que nem eu há 36 anos lá, você nunca viu isso. Então, é uma coisa que você gosta, eu amo Pantanal. Aí nunca vi uma destruição tão rápido que nem eu vi agora o fogo. Muita gente comenta sobre os ciclos, né? Em algum outro momento, durante esses 36 anos morando na região pantaneira, a senhora já tinha presenciado alguma coisa parecida com o que foi esses 2 últimos anos que passaram? Não, principalmente o fogo, porque com a enchente, você já tem a enchente na cabeça. E fogo, nesses 36 anos eu não tinha visto. Mas aí a enchente, você acaba que se adaptando assim com ela, você já tem mais ou menos a noção. E ela dá para nós lá uns 60, 90 dias para sair, quando a gente começa a acompanhar o janeirinho, como diz, se bem que agora não está nem dando para acompanhar janeirinho. Mas o fogo não, é questão de 20, 30 minutos, ele destrói tudo. Inclusive, a fazenda da senhora foi cercada pelo fogo, né? Como que foi isso? Sim, graças a Deus, o fogo não chegou a entrar lá na minha casa, na fazenda lá não chegou. O fogo rodeou todo em volta. Até na frente da casa, assim, mas pegou fogo nas fazendas em volta tudo, e graças a Deus lá na minha não. Na hora eu acredito que seja um momento de muita preocupação, né? Como que vocês fizeram ali para tentar, talvez, impedir que o fogo entrasse, tiraram o gado, como que foi esse momento? Não, a gente não chegou a tirar o gado, mas aí a gente tinha uma parceria ali com os vizinhos, que também tem as propriedades ali. Então, à noite sempre era o dia que a gente não dormia, que o fogo, durante a noite, ele dá uma acalmada, né? Então, mas a gente já permanecia o dia inteiro com os tambor d'água em cima da caminhonete e qualquer coisa a gente já saía correndo. Às vezes, por exemplo, o fogo estava de um lado da fazenda, durante o dia, nós não vinha em casa nem almoçar, nós já permanecia por lá. Se bem que, quando o fogo chega, não tem bombeiro. Quando o fogo tem muita, como diz, tem muito capim, aí não tem bombeiro para apagar. Mas a gente permanecia direto fazendo a rotina da fazenda. Agora, 2020 foi um ano muito atípico, registrou temperaturas altíssimas. Eu fui em Corumbá em novembro de 2020, no dia que eu estive foi registrado como o dia mais quente do ano, foram 44 graus, com sensação térmica de 50. Depois disso, a gente teve o ano de 2021 com mais queimadas, com mais calor. 2022, um cenário que começou a apontar para uma mudança, mas felizmente chegou 2023 e a coisa parece que começou a mudar. Como que está o cenário por lá hoje? Agora já está ficando muito bonito, já está voltando a brotação. E a gente acredita que esse ano a gente já pode começar a ter uma esperança boa e começar renovando os sonhos novamente. O que já choveu até agora, dá para garantir que o Pantanal nos próximos meses, até a próxima temporada de chuva, porque a temporada já está terminando, mas até a próxima temporada de chuvas intensas, ele vai conseguir manter essa água, essas planícies alagadas? Olha, na minha maneira de pensar, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ele já está, como a gente fala, os pirizeiros, os curichos, lá já tem bastante água. O que já dá para notar de diferença em relação a esses últimos anos? Há bastante diferença já. Bastante diferença. Já dá até para você pegar um motorzinho em alguns lugares, um barco, e dar uma voltinha de barco. Eu lembro que a senhora comentou comigo naquela época que para chegar na sua casa, antes precisava ser de barco. Depois vocês abriram uma estradinha ali na frente. E para chegar lá, como que está agora? Já está dando para aproveitar para chegar de barco ou ainda vai de carro? Não, agora continua de carro. Ainda não dá para ir de barco ainda. A esperança é que daqui a uns dias já vai dar, né? Está mudando o cenário, então? Está mudando. Graças a Deus, o Pantanal está... Agora a gente está começando a ver aquele Pantanal que a gente tinha costume de ver. A senhora acha que essa volta, né, com as possibilidades da chuva, traz de novo a esperança para o pantaneiro continuar investindo na pecuária? Porque a gente sabe que a pecuária já não é fácil por si só, mas fazer pecuária no Pantanal são 2 vezes mais difíceis, né? Sim, é que o pantaneiro, a gente não tem como sair do Pantanal, porque o Pantanal ele dá um retorno para nós. Agora a gente fica preocupado, o pantaneiro está preocupado, porque devido à seca, o Pantanal sujou bastante, juntou muita praga. Agora mesmo a gente está tendo um problema lá com daquela doença espichadeira, porque acabou o capim
e juntou muita praga. E tem uma erva que o gado está comendo. Então, lá para mim, lá para os meus vizinhos, já começou a atrapalhar a gente essa doença, essa espichadeira, que a gente não sabe o que fazer, como, até quando. Até tem que esperar o retorno do capim, voltar. E para voltar o capim tem que ter uma aguinha mesmo, né? E essa doença espichadeira causa que tipo de problema para o animal? Ele seca, assim, ele seca o animal, daí ele fica meio assim, parece assim, meio bobão, assim, e ele não engorda, não tem... Ele não morre no momento. Parece que vai morrendo assim aos poucos. Por hora, o tratamento é aguardar, então, que a produção pecuária, a pastagem, né, volte para o lugar. Sim, que a pastagem volte, e para voltar tem que ser com chuva mesmo e um pouco d'água. Agora, dona Nildes, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista. Vou fazer uma última pergunta para a senhora, pedir, na verdade, para a senhora fazer um balanço para a gente aí de como que foram esses últimos anos, de como que está agora e qual que é a sua expectativa aí para os próximos meses. Foi um balanço assim. Eu acho assim, a minha expectativa é que o Pantanal agora ele vai trazer para nós, pantaneiro, um retorno maravilhoso que ele sempre deu para nós, e é muito sonho. Eu sonho os pantaneiros também com o Pantanal que a gente vem conhecendo lá atrás, aquele Pantanal que dá o retorno para nós. Então a expectativa é muito grande. Expectativa lá no alto, né? Obrigado pela sua participação. É lá no alto. Obrigado, viu, pela participação da senhora. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Olha, e essa entrevista e também a reportagem daqui a pouco já ficam disponíveis para você lá no nosso portal canaldoboi.com. Dando sequência na homenagem para as mulheres na lida do agronegócio, vamos conhecer agora a primeira mulher na presidência do Sindicato Rural de Ipiranga do Norte, no estado do Mato Grosso. Os detalhes com Valdir Pacheco. Nesta data da comemoração da Semana Internacional da Mulher, eu converso com a presidente do Sindicato Rural de Ipiranga do Norte, município aqui no Médio Norte de Mato Grosso, encostado do município de Sorriso, que é a capital nacional do agronegócio. Karine, muito obrigado por aceitar nos conceder essa entrevista. Então, como foco na comemoração da Semana da Mulher, você como presidente de um sindicato rural, que é um universo extremamente masculino, né? Como é que é a relação desse seu trabalho nessa função? Bem, eu atuo com bastante humildade, né? Tem que ter humildade, circulo muito bem no universo masculino. Posso dizer que é uma política estar entre os homens, né? Se colocar entre os homens, sempre apta a critérios, a críticas, aberta a diálogo e aguardando as demandas dos produtores rurais. Fico sempre atenta também às manifestações do clima. A gente também monitora as estradas, sempre fica em alerta, alertando os produtores rurais que também consigam ficar monitorando as estradas rurais, para possíveis atoleiros, que isso é um problema muito sério quando os produtores rurais não conseguem escoar sua safra devido aos problemas de tráfego nas estradas rurais. Aliás, são muitas demandas, né, Karine? Na realidade, porque a região é extremamente agrícola, né? E a soja, a primeira safra, milho, segunda safra, que é o que está acontecendo agora nesse momento, né? Exatamente. Nós temos uma área de plantio de 245 mil hectares, aproximadamente, de soja. E agora entrando no plantio, terminando o plantio do milho, que acreditamos seja 210 mil hectares, né? A expectativa é muito grande na produção, porque quase todo mundo atingiu a janela de plantio. Somando as duas safras é significativo, né? Passa aí de 500 mil hectares. Né? Exatamente. Essa safra de 2022 e 2023, o município atingiu uma grande produtividade. Então a gente considera que vai ter um bom desenvolvimento econômico no local. Isto é o quê? Os produtores vão poder talvez trocar o seu maquinário, investir mais em máquinas altamente capacitadas. Eles podem também contratar mais colaboradores. Karine, vamos resgatar um pouco da história, né? Lá na década de 2000, 2004, 2005, teve uma grande crise aqui
de mercado de grãos, né, de milho e soja, e os produtores fizeram um movimento que surgiu aqui em Ipiranga do Norte, que ficou conhecido como o Grito do Ipiranga, né? Já uma alusão ao nosso Grito do Ipiranga, à independência do Brasil. Exatamente. Né? Então, o Ipiranga era um grande assentamento, e no início aqui tinha uma fazenda que se chamava Ipiranga do Norte. Com o passar dos anos, se adquiriu esse nome para o município. Na época do Grito do Ipiranga, que foi um cenário nacional, a saca de soja naquele ano chegou a valer R$13. E com isso os produtores não tinham nem como pagar os insumos utilizados no plantio do grão. E isso ocasionou manifestos dos produtores, que começou aqui no Ipiranga do Norte e seguiu o 163, a BR-163 e sucessivamente aos outros municípios do Mato Grosso. E o objetivo era chegar em Brasília para chamar a atenção do governo federal, né? Exatamente. Então, o objetivo era chamar a atenção do governo federal na época, para que olhasse para o produtor rural, porque a crise econômica que ia se alastrar na época aqui. E hoje a região está aí com toda essa pujança toda, né, produzindo soja em alta escala, milho em alta escala. Como é que você vê o futuro aqui da região? Eu tenho muito orgulho de estar à frente dessa entidade, desse município tão produtivo. Aqui temos pessoas trabalhadoras, humildes e de muita garra. Então eu tenho muito orgulho e expectativa para o futuro, aqui por causa da alta produtividade que tivemos nessa última safra. Então, Karine, que mensagem que você deixaria para todas as mulheres dos produtores, produtoras e as mulheres do município, que mensagem que você deixaria para elas? A todas as mulheres do município, um extraordinário dia a todas, que consigam concluir seus projetos de vida, sigam sempre em frente com seus objetivos de vida. Ok, muito obrigado aí mais uma vez, então, pela sua participação. Obrigada, Pacheco, pela oportunidade. O Sindicato Rural sempre estará disponível. Parabéns pela data. Acabei de conversar com Karine Souza, presidente do Sindicato Rural de Ipiranga do Norte. De Ipiranga, Valdir Pacheco. Por aqui é hora de mais um intervalo, mas antes quero lembrar que você pode acompanhar a programação pelo site do Canal do Boi e também pelo nosso Facebook. Estamos ao vivo na NET, claro, canais 190 e 690, e aos finais de semana você confere o Canal do Boi na Sky pelo número 241 e o Agro Canal no número 161. No próximo bloco você vai ver que a desaceleração da economia brasileira já está desenhada para 2023. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Bom Dia Produtor, são 8 horas e 55 minutos, horário de Brasília. Você aí que está ligado na programação já ouviu falar da tecnologia da meiose? É uma prática simples, extremamente inteligente que ajuda em todos os aspectos, principalmente econômicos e ambientais. Daniel de Paula esteve em uma fazenda em Santa Helena, sede da marca DP, que levou essa novidade ao Paraná e mostra como a equipe agrícola da fazenda apresenta a meiose. Fazenda Santa Helena. Não é só o berço da marca DP que você conhece tão bem, do Nelore Mocho e também do Quarto de Milha, tropa de trabalho, fundado há mais de 60 anos por Amadeu Duarte Lana, mas numa fazenda produtiva já há mais de 80 anos, fundada por o grande Dr. Dante Pazanese. Aqui nós vamos falar de genética, porque tem uma tecnologia aqui que consorcia, no caso deste talhão aqui, a cana-de-açúcar com a soja. Por que isso? Você vai vendo aí intervalos que são plantadas 2 ruas de cana, um talhão de soja, mais 2 ruas de cana, um talhão de soja. Tudo isso para viabilizar ainda mais o cultivo do canavial a partir das mudas produzidas aqui mesmo. Além de um resultado econômico muito importante, a produtividade vai lá em cima. Emerson, no que consiste a meiose? Bom, hoje estamos numa área aqui que é a meiose, né, que é uma tecnologia nova que nós estamos implementando, junto com a parceria da nossa cooperativa Cooperval. Qual que é a vantagem hoje disso? Essa é uma área que vocês estão vendo, uma área que foi trigo safrinha. Foi plantado soja e foi plantado trigo. Até quando? Foi colhida no mês de agosto. Depois de agosto nós preparamos toda a área para receber essa nova tecnologia que a gente chama de meiose. O que seria meiose? Igual vocês estão vendo. É um plantio de soja, nós estamos com a soja e estamos com 2 linhas de cana. Essas 2 linhas, elas estão localizadas à distância de 24 metros uma da outra e a gente planta soja no meio.
Por que isso? Porque a gente aproveita o nosso período para estar fazendo a melhor prática possível. E hoje o custo da cana é o custo mais caro que tem, é o plantio dela, a incorporação dela no primeiro ano. Com isso a gente vamos estar reduzindo o custo, porque essas duas ruas vão estar desenvolvendo e logo após, quando nós tirarmos a soja, nós vamos pegar essas duas ruas e vamos estar dobrando até na metade dessa parte e as outras duas para baixo, né? Isso que nós vamos estar fazendo. Com isso, vamos estar diminuindo uma porcentagem muito boa do plantio e também não estamos deixando de aproveitar a área. E a área está continuando produzindo soja, ajudando na produção da cana futuramente, preparando a terra, né? Não tem um adubo melhor para fazer uma fotossíntese no nitrogênio do que a soja. Então, com isso, a produtividade da soja também modificou? Você já tem esse estudo a respeito disso? Não modifica a produtividade da soja, não impacta nada. Só tem que ter cuidado de algumas aplicações que você faz na soja que não pode fazer na cana, né? E vice-versa. Então isso é um trabalho bem mais rigoroso, bem mais monitorado, para não ter problema de uma cultura na outra. E até ao contrário, além da soja produzir o que ela tem potencial de produzir, ela vai ajudar na cana com um potencial melhor de produção e também uma idade de canavial maior. Então, se a gente estamos tendo uma colheita de cana aproximadamente de 8 a 10 anos, que é o caso do Paraná, né? Essa tem a possibilidade dessa sinergia de aumentar para 12 ou até 13 anos, dependendo como que vai ser a condução dessa lavoura, para ela ter um prolongamento da vida dela com a produtividade alta. Ou seja, além do impacto econômico, sustentável também em termos ambientais, né? Sim, com certeza. Sempre a Fazenda Santa Helena, marca DP, olhando nessa questão. Sustentabilidade com o meio ambiente, né? E economicamente. Então, tudo a gente fazendo essa estratégia. E incorporando uma nova tecnologia que está vindo para ajudar o agricultor. Essa meiose, ela pode ter outros consórcios com a cana? Ou... Sim, sim. Tem regiões que fazem com amendoim, né, até com trigo, com milho. Então pode ter outras culturas também envolvidas junto com a cana. Dante, que impacto que tem essa tecnologia da meiose na questão econômica aqui na Santa Helena? Tem um impacto muito grande, né? A meiose é uma das tecnologias utilizadas para o plantio da cana hoje em dia, e essa é a que tem o maior impacto de todas na redução dos custos. Você, ao fazer a meiose, deixa de ter todo um transporte de cana. Isso tem um benefício econômico muito grande, isso tem um benefício sanitário para o canavial, isso tem um benefício também em termos de pegada de carbono da atividade de produção de etanol. Você reduz a emissão de CO2 e gás de efeito estufa. Então é dinheiro no bolso do produtor, é melhor qualidade do canavial e um benefício para toda a sociedade. Então a meiose é uma tecnologia que veio para ficar e que é hoje a mais importante para reduzir custo de plantio. Ou seja, a tendência é na Fazenda Santa Helena a gente ter outros talhões implantados com essa tecnologia daqui para frente. Sem dúvida. Na Fazenda Santa Helena, a partir já de algum tempo, todo o plantio será feito por meiose. Nós vamos usar essa tecnologia, além de tantas outras tecnologias que estão sendo empregadas em todas as áreas da agricultura, principalmente na área de produção de etanol. O Brasil é um dos poucos países do mundo a produzir combustíveis alternativos à gasolina e ao diesel. E o etanol de cana-de-açúcar é o mais usado aí em todo o Brasil. Agora, com os avanços tecnológicos, estão surgindo novas alternativas para a produção do combustível, que permitem extrair etanol do milho e até do trigo. O apresentador do canal do Boi, Fabiano Reis, conta essa novidade em uma entrevista com um dos pesquisadores da Biotrigo. E trazemos agora aqui da Expo Direto Cotrijal uma novidade, uma informação nova, que é a produção de etanol. Bom, produzir etanol no Rio Grande do Sul por si só já é uma novidade, mas a produção vai ser
com trigo. É por isso que eu vou conversar agora com o Fernando Wagner, que vai nos explicar as variedades de trigo que são adequadas para a produção de etanol. Fernando, obrigado pela sua participação. Como é que tem sido esse trabalho, primeiro, de desenvolver variedades que são capazes de ter uma melhor produtividade para etanol e como que isso tem ganho o mercado? Bem, o mercado de etanol no Rio Grande do Sul nos apresentava um cenário de uma oportunidade muito grande, assim como o uso de culturas de inverno também nos traz com outras possibilidades. Afinal, nós temos aí 7 milhões de hectares de culturas de verão e quase 2 milhões de hectares cultivados com cereais de inverno. E o trigo voltado à produção de etanol, ele tem uma característica bastante específica. Ele dispõe mais amido, que é realmente o que vai entrar dentro do processo industrial para ser fermentado e se tornar combustível. Além disso, a gente ainda tem um subproduto que vem desse processo, que é o DDG, e ele vai ser encaminhado também para a indústria de proteína animal. Então, alguns cuidados que a gente tem são cuidados parecidos com a cultura do trigo para a produção de grãos, que são trigos mais tolerantes a doenças como giberela, para que a gente entregue baixos níveis de toxina, mas as características que a gente dá o olhar especial para a indústria de panificação, que são várias, e é a grande indústria do trigo, elas são distintas. Então, a menor concentração de proteína em níveis que não impactem, eu diria, a indústria de etanol, ela é um ponto que é deixado um pouco de lado já dentro do programa de melhoramento genético, e aí sim, a produtividade, a construção do amido no grão, ele é o ponto principal. Então, é uma fragmentação do programa de melhoramento, é um programa que está dando um olhar especial para esse segmento. Pensando nessa questão, produtor, por exemplo, que trabalha com trigo durante o inverno, né? Aqui nós temos uma área de exposição, mas durante o inverno ele trabalha com trigo, ele vai ter uma variedade de trigo para atender usina, vai ter uma variedade para atender moinhos, é assim que deve funcionar? É muito importante a gente estar atento à especificidade que o seu mercado busca como produtor de trigo. Se você tem, por exemplo, um cerealista, uma cooperativa que recebe o teu grão e atende ao mercado de exportação ou mercado de moagem, ele tem que estar atento às características de qualidade que atendam a essa especificação. Agora, se você, produtor, vai fazer parte de um programa que atenda à indústria de etanol, nós estamos direcionando para programas de segregação para que justamente a gente possa preservar a identidade desse grão. Eu diria que, independente do mercado que você vai atuar, o nosso grande desafio é fazer com que a qualidade desse trigo, seja para panificação, seja para exportação ou para a indústria de etanol, chegue até a indústria preservada. E aí a segregação desse grão é determinante. Tá certo, Fernando. Obrigado pela sua participação. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Está na hora de falar da previsão do tempo para todo o Brasil no quadro Agroclima. Júlia Marques trazendo os destaques. Júlia, bom dia para você. Bom dia, Vinícius, e bom dia a todos que nos acompanham. Nesta quinta-feira, tem aumento de chuva sobre o estado mato-grossense. O sol ainda aparece acompanhado de muito calor e pancadas fortes, inclusive com raios e ventos entre Goiás, Mato Grosso do Sul e também aqui, Distrito Federal. No Sudeste, o tempo fica firme apenas no norte do Rio de Janeiro. Inclusive, olha só, o tempo começa abafado, mas é ali em São Paulo, Triângulo e no sul de Minas Gerais. E tem chuva, viu, no período da tarde. Já nas demais localidades, a chuvarada será mais localizada e também isolada. No sul do país, tempo estável na metade sul do Rio Grande do Sul. No litoral de Santa Catarina, tem sol e pancadas isoladas. Já entre o norte gaúcho, interior ali, oeste catarinense e no estado do Paraná, tem chuva forte e tem até risco de trovoadas. Olha só, a zona de convergência intertropical, a ZECIT, continua deixando o tempo instável desde o litoral do Maranhão até o litoral da Paraíba. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora nestas áreas. E olha só, a chuvarada deve retornar ao sertão nordestino e no oeste da Bahia já na semana que vem, mas não deve resolver o déficit hídrico que a região enfrenta. O norte continua sob alerta de temporais, com chuva persistente entre o leste do Amazonas, também o sul de Roraima e oeste do Pará. A ZECIT também deixa o tempo instável no leste do Amapá e em Belém. Chove forte com trovoadas entre o Acre, Rondônia e também aqui Tocantins.
Vinícius, volto daqui a pouco com outros destaques. O mercado externo continua importando proteína animal do Brasil. O faturamento com as exportações brasileiras de frango em fevereiro desse ano foi 11% maior que em fevereiro do ano passado. De São Paulo, Walter Puga Júnior tem mais informações. O volume embarcado para o exterior de carne de frango brasileira cresceu pouco em fevereiro, mas cresceu. Cresceu 1,3% quando comparado fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado. Foram mais de 379 mil toneladas, quando comparado aí com o mesmo mês do ano passado, fevereiro para fevereiro. Agora, o faturamento em fevereiro foi 11,1% superior, passou até de 736 milhões de dólares, quando comparado com fevereiro do ano passado. Ou seja, a exportação em volume cresceu pouco, mas em faturamento cresceu mais. Os números foram divulgados pela ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, e consideram todos os produtos, tanto frango in natura como carne de frango processada, né? Nos 2 primeiros meses deste ano, no entanto, as vendas em volume passaram de 800 mil toneladas, ou seja, subiram quase 11% quando comparado com o primeiro bimestre do ano passado, né? Agora, a receita está próxima de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, ou seja, ela foi 24,5% acima do primeiro bimestre do ano passado. E como sempre, a China lidera as compras de carne do Brasil. Não é diferente com frango. A China continua figurando entre os principais clientes do Brasil nas compras de carne de frango, importou quase 112 mil toneladas de proteína nos primeiros 2 meses deste ano, ou seja, respondeu por quase 24% de tudo que o Brasil exportou em carne de frango no primeiro bimestre deste ano, 24,5% acima do que foi comprado no ano passado. A Arábia Saudita vem em segundo lugar, mas pouco mais de 62 mil toneladas. De qualquer maneira, aumentou bastante o volume de compras. A Arábia Saudita aumentou as compras em quase 72%. Outros países também compraram carne de frango do Brasil, mas importante é a União Europeia, porque, segundo Ricardo Santin, presidente da BPA, neste ano, ele disse, vimos mercados tradicionais como China e União Europeia retomando um protagonismo no desempenho dos embarques de carne de frango do Brasil. O que indica, segundo Ricardo Santin, uma tendência de comportamento de compras que deve se manter ao longo de todo este ano. Então, o Brasil vê crescer constantemente o faturamento e o embarque de carne de frango para o exterior. Se vai se manter durante todo o ano de 2023, é esperar para conferir. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Participe do Bom Dia Produtor pelo nosso número de WhatsApp, 67998631001. Estou esperando sua mensagem, viu? Vou para o intervalo comercial e no próximo bloco você confere mais detalhes sobre um encontro com os produtores de cana do estado de São Paulo, no interior aí do estado. O assunto é destaque no Bom Dia Produtor, é claro que você não pode perder. Até já! Bom Dia Produtor está de volta, agora já entrando na reta final. Destaco para você o financiamento rural, que foi o principal tema da reunião dos deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária, que aconteceu na última terça-feira em Brasília. Veja os detalhes com Flávia Rabelo. Os deputados debateram com a Comissão de Valores Mobiliários e o Instituto Pensar Agro o financiamento da cadeia produtiva da agroindústria, o FIAGRO. O acordo previsto tem caráter de cooperação sobre as fontes de financiamento no mercado de capitais. Aí, ano passado a gente regulamentou os fundos, o arcabouço geral dos fundos, e o FIAGRO agora ele entra como um anexo, tá? Esse arcabouço geral. Então, a Comissão de Valores Mobiliários é uma agência reguladora do mercado de capitais. Normalmente, quando surge um novo tipo de fundo de investimento, ela tem que consultar, fazer análise, audiências públicas, demora em média 1 ano, 1 ano e meio para sair uma resolução. E é uma cautela necessária. No nosso caso, como estava muito amadurecido, como já tinha experiência dos fundos imobiliários que nós nos baseamos, em confiança nós, a CVM fez uma regulamentação em 1 mês e meio. De acordo com o presidente da FPA, deputado federal Pedro Lupion, do PP do Paraná, o FIAGRO é fundamental para atrair investidores e trazer resultados importantes para o país. Extremamente importante, que teve todo o apoio e articulação da FPA para que se tornasse realidade, aprovado no final de 2021, e que hoje é realidade, inclusive a CVM anunciando
que vai aumentar o incentivo, vai aumentar a participação, a divulgação, para que a gente possa ter ainda mais cotistas e fazer esse fundo crescer cada vez mais, que tem sido muito bem aceito. De Brasília, Flávia Rabelo. Por aqui a gente dá sequência no Bom Dia. Está começando hoje em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o evento que marca a abertura da safra de cana-de-açúcar 23-24. Ao vivo do local do evento, as informações com Gustavo D'Angelo. Gustavo, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Olá, Vinícius, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Produtor. Pois é, o evento marca a abertura da safra de cana-de-açúcar 2023-2024. Esse evento ele é promovido pela Datagro Consultoria e o Banco Santander. Na verdade, o evento teve início ontem e segue até hoje, né? Vou fazer então um resumo do dia de ontem, que contou aí com painéis que exploraram tópicos de mercado. Foram tratados temas como estimativas para a safra 2023-2024, perspectiva comercial global para o mercado do açúcar, comercialização do bagaço na Bolsa de Valores e certificação de critérios ESG. A programação de ontem foi encerrada com um show do cantor Léo Chaves. Hoje, então, esse evento segue aí com painéis que exploram temas operacionais de plantio, colheita e tratos culturais de cana-de-açúcar. Esse evento de abertura de safra de cana, que é promovido pela Datagro, ele é considerado um dos principais do setor sucroenergético. Reúne aí empresários e executivos de usinas, produtores e fornecedores de cana e lideranças políticas para debater e apresentar análises inovadoras sobre a atual safra de cana. Neste ano, o evento ocorre em formato híbrido, ou seja, tanto presencial quanto virtual. Aqui, o evento presencial ocorre aqui no Centro de Eventos Taiwan, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E tem a participação aí de cerca de 60 palestrantes e mais de 1.500 participantes neste evento. Os palestrantes, eles debatem sobre fundamentos do mercado mundial, sustentabilidade do setor, tecnologia na área agrícola, assim como questões sobre financiamento e internacionalização do uso do etanol. Ontem, então, nós tivemos a participação aí expressiva de um público aqui, também políticos estiveram presentes, e hoje esse evento segue então até às 5 horas da tarde, trazendo todas as informações e atualizações do mercado de bioenergia. A gente vai seguir por aqui e a gente volta ao longo da nossa programação aqui direto do evento de abertura de safra de cana. Vinícius, eu volto com você aí no estúdio. Maravilha, Gustavo. Obrigado pela sua participação. Bom evento para você. Obrigado aí pela contribuição no Bom Dia Produtor. Excelente dia para você. Por aqui são 9 horas e 17 minutos. Está na hora da Júlia Marques voltar trazendo mais informações sobre a previsão do tempo. Júlia, é com você. Estou de volta, Vinícius. E agora, para falar mais sobre o aumento da chuva pelo país. A combinação de instabilidades na alta atmosfera e o giro anticiclônico da alta da Bolívia são responsáveis pelo aumento dos temporais no centro-oeste e no norte do Brasil. Em Sinop, no Mato Grosso, por exemplo, a chuva está intermitente na região. A previsão indica chuva volumosa nesta quinta, em torno de 15 milímetros. A precipitação pouco diminui amanhã e sexta, mas mesmo assim ainda há condições de chuvas frequentes nos próximos dias. Outro destaque é que até o dia 18 de março os produtores devem enfrentar dificuldades em campo, tanto para quem vai colher grãos quanto quem vai plantar a segunda safra. Outra área do Brasil com chuva forte nesta semana é o Amazonas e o Acre. Destaque aos mais de 100 milímetros de chuva para a região de Manaus. Os volumes são mais baixos em áreas ali centrais do Pará. Já na semana que vem, a chuva aumentará no Pará e diminuir no Amazonas e em Rondônia. Essa chuva ajuda a manter a alta umidade em solo e o desenvolvimento das pastagens. Outra área com chuva muito expressiva na semana que vem, com acumulados ali acima de 100 milímetros, são os estados do Maranhão e Piauí, nos tons azul que vemos aqui mais escuro no mapa. Esta chuva paralisa as atividades em campo, viu? Mas a boa notícia é que volta a chover no sertão nordestino e no oeste da Bahia.
Olha só, o algodão nordestino já sofre com déficit hídrico. De fato, há menos ali de 60% de umidade em solo na região. A chuva da semana que vem não resolve totalmente, mas já colabora aí com o aumento da umidade em solo e ajuda o desenvolvimento inicial das lavouras. Outra questão aqui é a diminuição da chuva no sudeste. Anima o andamento da colheita dos citros em São Paulo e como o solo está com boa umidade, em nada impacta o desenvolvimento das áreas de cana-de-açúcar e de milho segunda safra. Olha só, a chuva vai aumentar em Minas Gerais, especialmente em áreas que já sinalizam déficit hídrico, como o Cerrado e o Norte Mineiro. Os maiores volumes acontecem em áreas de divisa com Goiás e no centro de Minas Gerais, com volumes de 40 a 60 milímetros. Este aumento na chuva recupera a umidade em solo e diminui um pouco o calorão que o estado presencia. No Espírito Santo e no Nordeste de Minas, previsão de pouquíssima chuva, volumes inferiores a 10 milímetros. Olha só, a chuva também diminui no sul do país. Com isso, os produtores conseguem voltar com seus andamentos em campo, como colheita de grãos e plantio segunda safra, além, é claro, da aplicação de inseticidas. Em Chapecó, os próximos dias serão de bastante sol e calor, com temperaturas altas e chuvas nesta quinta e sexta-feira. Depois, aí o predomínio é de céu claro, permitindo então o andamento dos maquinários e atividades de campo, pelo menos até o dia 22 de março. E agora chegou aquele momento mais esperado do Você aqui no Agroclima. A previsão do tempo hoje vai para o João dos Santos, de Várzea da Roça, Bahia. João, muito obrigada por acompanhar o nosso programa. Olha só, hoje, nos próximos 3 dias, o sol aparece entre nuvens. A diferença é que no domingo podem surgir pancadas rápidas. A máxima hoje, 35 graus, e a mínima ali na casa dos 23. Essa outra previsão aqui vai para o Elísio Lopes, de Guanambi, Bahia. Elísio, também agradeço a sua participação por aqui. Hoje e nos próximos 3 dias, a chuva pode cair por aí, mas como podemos ver aqui na tabela, de forma bem fraca e acompanhada por aberturas de sol. Máxima desta quinta, 28, e a mínima fica ali na casa dos 20. E você, já pediu a previsão aqui no Agroclima? É bem fácil. Envie uma mensagem para a nossa equipe por meio do número 67 99264 7810. Ou então, encaminhe uma mensagem pelo nosso canal no YouTube, com seu nome completo e a cidade. Até amanhã! As exportações brasileiras de carne aumentaram nos primeiros meses deste ano e, como vimos agora há pouco, as exportações de carne de frango em volume foram 1,3% maiores durante fevereiro. Mas houve também aumento nos embarques de carne suína. Vamos saber mais informações com Walter Puga Júnior, ao vivo de São Paulo. Puga, o volume de carne suína exportada em fevereiro cresceu. Bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. Cresceu e cresceu bem mais do que o volume exportado de carne de frango. Veja, você lembrou muito bem. Enquanto o volume de carne de frango que o Brasil exportou em fevereiro aumentou 1,3%, no caso da carne suína, o volume exportado foi 10% maior ao que foi registrado no segundo mês do ano passado, né? A informação é da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, com base em dados até da SESEX, da Secretaria de Comércio Exterior. Agora, aumentou e foi além de 78.500 toneladas. Mas em receita, o faturamento foi muito maior. Em receita, a alta foi de 25,4%. O Brasil, com as exportações de carne suína durante o mês de fevereiro, se aproximou aí de 185 milhões de dólares em exportação. Agora, vamos resumir os 2 primeiros meses, né? No primeiro bimestre deste ano, as vendas de carne suína já acumularam uma alta de quase 15% em volume, quase 168 mil toneladas. Vou repetir, alta de quase 15% no volume, considerando os 2 primeiros meses do ano, né? E quase 168 mil toneladas. A receita cresceu muito mais. A receita cresceu quase 29%. O Brasil faturou mais de 397 milhões de dólares com
com a exportação de carne suína. Esses números do primeiro bimestre estão em linha já com as projeções da Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa as empresas que processam, trabalham com carne suína e carne de frango, né? E eles indicam, segundo a diretoria da BPA, um incremento de cerca de 10% no volume das exportações brasileiras ao longo de todo este ano, segundo técnicos que avaliam a evolução dos negócios. A maior importadora de carne suína brasileira continua sendo ainda a China. Desse total que nós embarcamos, né, quase 79 mil toneladas, cerca de 73 mil toneladas no primeiro bimestre deste ano, superando aí quase 38% dos embarques no mesmo período do ano passado, foram para a China. Portanto, nós temos a China aí como grande compradora de carne brasileira. E por esse mesmo motivo é que nós tivemos uma redução na exportação de carne bovina. As exportações brasileiras de carne bovina recuaram 16% em fevereiro. É que com esse caso, né, de vaca louca, atípica lá no Pará, houve uma suspensão dos embarques para a China. E com isso, houve um recuo no volume de carne bovina embarcada pelo Brasil. O Brasil exportou pouco mais de 152 mil toneladas de carne bovina, tanto produtos in natura como carne bovina processada no mês passado. Isso representou aí uma queda de 16% quando comparado com fevereiro do ano passado. O dado é da Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos, que elaborou um relatório também tendo como base a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. A receita com as vendas de carne bovina para o exterior também diminuiu 29%. Então, volume em fevereiro caiu 16% e o faturamento caiu 29%, na mesma base de comparação, recuou aí para perto de 695 milhões de dólares. Segundo a Abrafrigo, de fato, a queda refletiu apenas essa suspensão parcial do mês, né, das exportações para a China. Esses números vão aparecer, segundo a entidade, com maior clareza, vamos dizer assim, no mês de março, quando serão apurados aí todos os dados relativos à exportação. Agora, a China continua a ser o maior importador de carne bovina brasileira. No acumulado do ano até fevereiro, as receitas para os chineses recuaram 4,2%, ou seja, o volume de recursos obtidos com essas vendas caíram 4,2% em comparação com o mesmo período do ano passado, 840 milhões de dólares. Agora, o volume de embarques, por outro lado, cresceu, hein? Considerando os 2 primeiros meses do ano, o volume de carne bovina embarcada cresceu mais de 22,5%. Nós embarcamos quase 173 mil toneladas de carne bovina para o exterior. O preço médio da carne vendida para os chineses foi de 4.869 dólares por tonelada nos primeiros 2 meses deste ano, ou seja, de quase 22% a menos do que os valores do mesmo período do ano passado. Embarque de carne bovina prejudicado por essa suspensão temporária para a China, mas, lógico, deve ocorrer uma recuperação mais adiante. E eu aproveito para falar que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, pede mais de R$1 bilhão para retomar o chamado crédito rural subsidiado, ainda para este plano safra, que termina agora em junho. O esgotamento daqueles recursos equalizados são os recursos que subsidiam aí juros mais baixos do produtor em vários programas, e a suspensão daquelas linhas de crédito com subvenção, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, pediu à equipe econômica do governo uma complementação de R$1 bilhão para retomar as contratações de linhas de investimento e custeio. Em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem, ele disse que a vontade política em relação ao reforço do Plano Safra está em vigor e já está tomada. O presidente Lula teria, inclusive, concordado com essa suplementação e que a liberação de um novo volume de recursos para a retomada desses financiamentos deve ocorrer brevemente. Ainda há estudos no Ministério da Economia para decidir de onde viriam esses recursos. E vamos rapidamente falar do mercado financeiro, porque o que nós tivemos é o dólar abrindo de novo em baixa agora há pouco. O dólar recuava para a faixa de R$ 5,12, depois de cair ontem para R$ 5,14. O dólar recua mais um pouco agora, tem queda de 0,27%, e a expectativa é de que continue a manter um patamar mais baixo do que víamos em semanas anteriores, abaixo de 5,15. Mesmo assim, o mercado, operadores, né, do mercado de câmbio, não descartam a possibilidade aí de uma oscilação, com o dólar voltando à faixa de 5,20 até 5,25, ainda dentro da expectativa. Enquanto isso, lá fora, o que acontece? Bom, acompanhando aqui o índice dólar no mercado internacional, o dólar vem perdendo valor de
0,24%, considerando como referência aquela pontuação do índice dólar, né? 105.380 pontos. Agora veja, está ainda acima de 105 mil pontos. Mesmo em baixa agora, o dólar continua lá fora com valor mais alto do que tinha anteriormente. No Brasil, no entanto, diante da expectativa de uma taxa de juros menores, taxa Selic menor, mais adiante, sinalizada ontem pelo Banco Central, o que nós teremos é a possibilidade aí de o dólar o real se fortalecer ao dólar. Ou seja, a taxa de juros deve recuar, é o que se espera nos próximos dias. É aguardar a próxima reunião de junho do Banco Central para decidir se teremos mesmo juros mais baixos. E eu encerro por aqui minha participação, lembrando que você terá mais informações ao longo da nossa programação no canal do Boi. Vinícius, é com você. Valeu, Pulga, obrigado pela sua participação, ótimo dia para você. Bom dia, produtora, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Lembro que daqui a pouco essa edição fica disponível no nosso canal do YouTube e amanhã, às 8 horas, pelo horário de Brasília, a gente está de volta. Tchau, tchau.